Você já ouviu falar em universalismo? Universalismo é uma crença doutrinária de que, no fim das contas, todo o universo de seres humanos será salvo, independente de ter se arrependido dos seus pecados e aceitado a Jesus como Salvador pessoal. Essa doutrina, ela tem como base uma falsa compreensão, uma compreensão distorcida do amor de Deus. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Pensa-se que pelo fato de Deus ser amor, então no fim das contas ele vai salvar todo mundo. Entretanto, mesmo que seja o desejo de Deus salvar a todos, como diz 1 Timóteo 2,4, precisamos entender que mesmo sendo o desejo de Deus, não será o desejo de todos os seres humanos aceitarem esta graça transformadora. E essa doutrina tem como pressuposto, né, esta falsa compreensão do amor de Deus, até porque a justiça é uma manifestação do amor de Deus. Então não pode-se dizer que Deus apenas é amor e desconsiderar que ele também é justiça. Porque sendo a essência de Deus amor, como diz 1 João 4, 8 e 16, a justiça que emana desta essência é, obviamente, fruto, resultado do seu amor. Então são duas coisas inseparáveis, tá? Essa doutrina, o universalismo, ela simplesmente representa Deus como um pai irresponsável. Por quê? Deus é apresentado como um pai responsável que, independente de os filhos fazerem coisas erradas, no fim das contas ele vai passar a mão sobre a cabeça deles e vai estragá-los pela eternidade inteira. Imagine esse tipo de pessoa que ao longo da vida fez o que bem quis, não aceitou o plano de salvação e aí foi para a eternidade. Porque Deus passou a mão na cabeça dela e aí a eternidade toda ela vai ficar nesse vai e não vai. E assim o universo nunca seria purificado do pecado e dos pecadores. Então, obviamente, que muito se poderia dizer sobre esse assunto, tá? Mas eu vou apresentar para você apenas alguns dos textos, né, que comprovam, que desmontam essa teoria absurda, tá? E você nesse vídeo vai ter argumentos suficientes para não ser enganado por esta heresia e assim firmar a sua fé única e exclusivamente na Bíblia. Então eu vou lhe apresentar agora 8 razões, e existem outras, mas 8 razões para entendermos o universalismo como sendo falso. Razão número 1. O universalismo contradiz a missiologia, o estudo das missões. Vamos ver por que o universalismo contradiz a missiologia. Marcos, capítulo 16, é um trecho conhecido, mas vamos avaliar da perspectiva do universalismo. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, vou ler aqui na versão King James atualizada. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Se no fim das contas todo mundo fosse ser salvo, não há lógica em existir uma advertência para aqueles que não creem. Não há uma lógica em Jesus dizer que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Se no fim das contas ninguém será condenado, Cristo nem deveria ter dito isso. É uma contradição aberta, flagrante. Tá? Então contradiz a doutrina da missiologia. Por quê? Porque de acordo com a missiologia, nós devemos pregar o evangelho, fazer missões,
a fim de que as pessoas conheçam que é o caminho da vida eterna por meio de Cristo e o caminho da morte eterna. E que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, definitivamente, o universalismo contradiz, né, a missiologia. Segundo aspecto, o universalismo nega a necessidade vital do arrependimento. Por que, que o arrependimento é vital? Não desconsidero que nós nos arrependemos com a ajuda do Espírito Santo. Romanos 2,4 diz isso, né? Que Deus, né, nos conduz ao arrependimento. Entretanto, nós precisamos permitir que ele pelo menos nos conduza a isso. Tá? E os textos bíblicos que falam da necessidade de arrependimento perderiam sentido se, no fim das contas, independente de arrependimento ou não, todos serão salvos. Né? E quando lemos, por exemplo, aqui Pedro pregando sobre Jesus Cristo, ele diz: aqueles que se sentiram tocados pela mensagem, não é? Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Ele poderia dizer o seguinte: olha, fica tranquilo, fica tranquila, no fim das contas, todo mundo vai ser salvo. Não, Pedro não disse isso nem de perto. Verso 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos. E aí, como consequência do arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, a evidência do arrependimento e da fé em Jesus é o batismo. E aí o que, que acontece? Para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é claríssimo: arrependimento, batismo como uma evidência externa desse arrependimento e desta fé em Jesus, e perdão dos pecados. Então, esta orientação de Pedro seria totalmente sem sentido se, no fim das contas, todos serão salvos, né? Simplesmente porque essas pessoas que advogam o universalismo têm uma compreensão totalmente distorcida do amor de Deus, excluindo, de certa forma, a sua justiça e até mesmo o amor, o respeito que ele tem pelo livre-arbítrio. Né? Por mais que o nosso livre-arbítrio seja corrompido, ele não é apagado. Senão nem seríamos. Não teríamos nem um pouquinho mais da imagem e semelhança de Deus. Né? Mas como ainda temos um pouquinho, mesmo que corrompido, ainda temos algo, pelo menos, da imagem e semelhança de Deus. Terceiro aspecto, né? Terceiro motivo, razão pelo qual o universalismo é falso, ele nega a doutrina da graça. Aí você pode pensar, mas como, Leandro? Veja, é óbvio que ele não nega a doutrina da graça, né, em todos os seus aspectos, mas nega num aspecto interessante. Qual aspecto? Em 2 Coríntios 6, é dito que a graça pode ser rejeitada. E se a graça pode ser rejeitada, e há uma advertência para não rejeitar a graça, o universalismo faz sentido? Não faz sentido. Tá? Diz o texto: e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Então, se Paulo exorta a não acolher a graça de Deus de forma inútil, quer dizer que nós podemos acolhê-la de forma inútil, deixando de viver esta graça. E se ao deixar de ver essa graça a pessoa não perdesse a salvação, não teria um porquê desta advertência. Outro detalhe, o verso 2 também não teria sentido algum. Porque aqui é um apelo, né, para que hoje a pessoa aceite a salvação. Não é dito, aceite amanhã, aceite depois de amanhã, aceite no futuro, não. O apelo emergencial é hoje. Então não faz sentido a crença universalista. Quarta razão pelo qual o universalismo é falso. Ele nega o amor de Deus. Em que sentido? Considerando que Deus é amor ao ponto de respeitar a decisão das suas criaturas,
Se Deus leva para o céu pelo colarinho alguém que não quer ir para o céu, Deus não é essencialmente amor. Porque amor não se impõe, amor se conquista. Deus não pode impor que alguém o ame. Ele conquista. Agora, obviamente, depende da pessoa também permitir-se conquistar. Tá? Então, se Deus levasse para o céu alguém pelo colarinho, ele não estaria respeitando esta pessoa. E ele não seria plenamente e essencialmente amor. Além disso, os textos bíblicos que falam que existem apenas dois caminhos perderiam todo o significado. Por exemplo, em Jeremias 21:8, Deus diz que há o caminho da vida e o caminho da morte. Em Mateus 7:13 e 14, Jesus fala da porta estreita que conduz à salvação e da porta ou do caminho largo que leva à perdição. E olha o que ele complementa no verso 14: e são muitos os que entram por esta porta ou por este caminho. Se muitos entram pelo caminho da perdição, é óbvio que no fim de tudo haverão salvos e haverão perdidos. Haverá salvos e perdidos. Tá? Então, o universalismo também é falso por isso. Quinto aspecto, o universalismo contradiz abertamente a doutrina da salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Por que contradiz? Porque a Bíblia apresenta o sacrifício substitutivo de Cristo como o único meio de o ser humano ser declarado justo diante de Deus. Não tem como, não tem outra forma. Lógico, Deus tem outras formas de revelação. Não vou entrar nisto agora. E ele pode, por meio dessas formas de revelação, né, fazer o ser humano conhecer algo a respeito dele, mas no fim das contas, mesmo que o ser humano conheça Deus por meio de outra forma de revelação, é a graça de Cristo que vai tornar esse pecador justo, não tem outra forma, né? E se, no fim das contas, todo mundo será salvo, independente de aceitar ou não a Jesus, não teria um porquê de Jesus ser o único caminho, né? Em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E para complementar este pensamento, olha que o próprio Jesus diz em João 8,36, e que derruba por completo o universalismo, né? Assim sendo, se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. Se Cristo não liberta, não há liberdade, não há como ser salvo. E no verso, né, vou ler aqui, João 3,36, né? O texto complementa da seguinte forma: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, como que vai existir a salvação para todo mundo no fim das contas? Não tem lógica, isso é racional, tá? Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu sei que há vários malabarismos, né, para tentar explicar esse texto e outros de outra maneira. Mas qualquer pessoa que ler o texto com atenção, não sofrer do analfabetismo funcional, ela vai entender que esses malabarismos universalistas não têm nada que ver com aquilo que a Bíblia ensina. É simplesmente fruto de uma imaginação fértil e de uma consciência rebelde aos métodos de interpretação bíblica, tá? Estamos chegando ao final. Sexto motivo pelo qual o universalismo é falso: nega abertamente, né, a doutrina do juízo final. O que Jesus diz, por exemplo, em João 5,24? Será que depois do juízo final todo mundo vai ser salvo? Outra coisa, se todo mundo vai ser salvo no fim das contas, por que um juízo? Juízo, né, existe para decidir se aquele réu é inocente ou culpado. Então, se no fim das contas todo mundo será salvo, não há necessidade de juízo, né? E em João 5,24 é dito: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, há uma condição aqui para ter a vida eterna. Ó.
ouvir a palavra de Cristo e crer em Deus. Tem a vida eterna, não entra em juízo, ou seja, quem não crer, né, vai entrar em juízo de condenação. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se é possível passar da morte para a vida, é óbvio que vão haver dois destinos. Não é o mesmo destino para todo mundo. Tá? E leia também em Mateus 25, 31 a 46. Se o indivíduo ler este capítulo e ainda aceitar o universalismo como verdade, aí ele tem problema. Veja, por exemplo, a linguagem que é usada nos versos 31 e 32 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar, ou seja, não ficarão todos juntos tendo o mesmo destino. Irá separar umas das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas. E aí, ele é dito aqui que as ovelhas irão para o reino do Pai. E os considerados bodes, olha o que diz o verso 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, malditos. Como é que um maldito que não se arrepende vai ser salvo? Apartai-vos de mim. Como que alguém que se aparta de Jesus vai ser salvo no fim das contas? Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, se o ser humano que não aceitar Jesus vai para o lago de fogo com o diabo e os seus anjos, isso pressupõe que ele foi condenado, assim como o diabo e seus anjos. Agora, se isso não acontecer, então da mesma forma que esse ser humano, no fim das contas, vai ser salvo, então Deus também tem que salvar o diabo e os seus anjos, apesar de tudo aquilo que fizeram. Ou seja, é uma irracionalidade uma doutrina dessas. Tá? Sétimo aspecto, o universalismo é falso porque nega, de certa forma, a doutrina da segunda vinda de Cristo. E por que nega a doutrina? Repito, não é em todos os aspectos, tá? Eles creem na volta de Cristo. Mas, de certa forma, eles negam uma nuance da volta de Cristo. Em que sentido? Porque a Bíblia ensina que quando Cristo voltar, vão haver pessoas preparadas e pessoas despreparadas. Então, se o universalismo for verdadeiro, aquilo que a doutrina da segunda vinda e também do juízo estão acopladas, né, ensina sobre dois destinos, sobre dois grupos de pessoas, pessoas preparadas e pessoas despreparadas, isso aí não faz sentido. Então, que haverão dois destinos diferentes, tá? Não é difícil de você perceber aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Vamos ler aqui. Quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então, os justos que estão passando por tribulações, que lutam, né, no dia a dia para permanecerem com Cristo, eles vão receber alívio das suas tribulações por ocasião da segunda vinda. Agora, e aqueles que não aceitarem Jesus? Versos 8 a 10. Ó. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ué, por que punir se no fim das contas todo mundo será salvo? Aí alguém pode argumentar, não, ele vai punir e depois salvar. Não, o texto não diz isso. Vamos continuar a leitura. Punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus. O que acontecerá com eles? Verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Se isso aqui significa salvação eterna, então a Bíblia é totalmente sem sentido, né? Como que um universalista vai provar que destruição eterna é o mesmo que salvação eterna? Como que alguém vai acreditar numa coisa dessas? Não tem lógica. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos
e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós, que cresces em nosso testemunho. Então, de certa forma, o universalismo nega a segunda vinda, a doutrina da segunda vinda. Nega esse aspecto, porque se Jesus ensina que por ocasião da volta dele, esse Paulo ensina também que por ocasião da volta de Jesus, né, haverão os justos que receberão alívio e haverão os ímpios que vão ir para o fogo e separados para sempre da presença de Deus, é óbvio que o universalismo nega a segunda vinda. Tá? Esse aspecto. Leia também Apocalipse 6, 14 a 17. Ali mostra um grupo de pessoas que vai estar pessoas desesperadas por encararem Jesus vindo nas nuvens dos céus sem terem se preparado para encontrá-lo. E ali em Apocalipse 6, 14 a 17 há a descrição dessas pessoas pedindo para as montanhas caírem sobre elas, porque elas não vão ter coragem de encarar aquele a quem rejeitaram a vida inteira. E o oitavo motivo pelo qual o universalismo é falso, ele confunde desejo com salvação. O fato de em 1 Timóteo 2,4 e em 2 Pedro 3,9, o fato desses textos dizerem que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não significa que isso vá acontecer. Né? Deus desejar a salvação de alguém é uma coisa, a outra pessoa ser salva realmente é outra história. Então, confundir o desejo de Deus com a salvação, ou confundir o desejo de Deus com o destino, é uma coisa irracional. Né? Porque por mais que Deus inicie uma resposta de arrependimento e de amor em nosso coração, como diz Romanos 2,4, em Apocalipse 22,17 é dito: quem quiser, receba de graça a água da vida. Então veja, Deus tem o desejo de salvar todo mundo, mas a decisão final é do indivíduo, porque Apocalipse 22,17 diz: quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, confundir desejo, né, com salvação propriamente dita, desejo de salvação com salvação efetivada, é um absurdo. Confundir desejo de Deus com decisão final humana é ridículo. Tá? Definitivamente, o universalismo contradiz a Bíblia e oferece uma falsa segurança de salvação. Além disso, o universalismo é irracional e utópico. E deste modo, você e eu precisamos rejeitá-lo por completo, porque o universalismo se trata de uma heresia. Ok? No próximo vídeo, eu vou responder a uma argumentação que eu achei interessante de um diácono católico. Ele usou, se eu não me engano, 6 ou 7 textos bíblicos em uma postagem no Instagram, em um Reels, para justificar a veneração a Maria. Eu vou lhe demonstrar que esses textos estão todos descontextualizados. E com respeito eu digo isso, né? Esse irmão, esse diácono católico, ele precisa melhorar a sua compreensão das regras da hermenêutica, a ciência responsável pela interpretação do texto, nesse caso, do texto bíblico. Tá bom? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para que você seja avisada do próximo vídeo. E eu lhe peço que, se você gostou desse conteúdo, ou pelo menos achou alguma lógica nele, compartilhe com outras pessoas para que elas também avaliem esses prós e contras. Na verdade, vimos apenas contras, não prós, acerca do universalismo. Então ajude as pessoas a avaliarem isso. Mande para alguém que você saiba que é universalista, para que quem saiba, por meio desses textos bíblicos, ele permita que o Espírito Santo ilumine a mente dele e leve a ele ou a ela à luz da verdade bíblica. Tá? Receba o meu abraço, obrigado por você fazer parte deste canal e nos vemos no próximo estudo. A Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda
e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.